Fala, galera. E aí? Vamos seguir firme no nosso objetivo? Vamos dar continuidade ao nosso estudo para a gente chegar à nossa vitória? Nossa aula hoje vai ser sobre tipos de respiração, ou também conhecida como respiração comparada. Beleza? Deixa eu estar colocando aqui. Gente, antes da gente começar a fazer esse estudo comparado dos tipos de respiração apresentados aí pelos seres vivos, a gente tem que pensar no que significa essa ação de respirar, porque o próprio nome já diz, é uma ação. Respiração é muito mais do que simplesmente colocar ar para dentro e para fora do nosso corpo, beleza? Por que a gente respira? Para que a gente precisa fazer essa ação, beleza? Então, vamos ver hoje o que é a respiração, quais são as estruturas relacionadas e as diferentes formas de respiração que a gente tem aí acontecendo nos seres vivos conhecidos. Beleza, galera? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, respiração. O que é? É transformar a energia potencial contida em carboidratos e lipídios em energia cinética, ou seja, a energia do movimento, podendo haver o consumo parcial ou total dos nutrientes, ocorrendo apenas em células. Então, galera, o que seria essa conversão de energia potencial em energia cinética? Vocês lembram qual é a diferença de energia potencial e energia cinética? Então, bora lá. Energia potencial é como o nome já diz, tem a potencialidade, tem a possibilidade de gerar alguma coisa, beleza? Então, a energia potencial é uma energia que, de uma certa forma, está aprisionada. Ela não está sendo usada, ela está ali guardada e tem a possibilidade de ser utilizada, beleza? Já a energia cinética é a energia do quê? Do movimento, beleza? Então, é a energia que faz as coisas entrarem em movimento, beleza? Então, é a energia que está sendo o quê? Disponibilizada, que está sendo utilizada. Então, quando a gente se alimenta, nós adquirimos combustíveis que têm energia potencial guardada em suas ligações químicas, tá? Então, os carboidratos, os lipídios, as proteínas, são alimentos chamados energéticos. E nas suas ligações químicas, ou seja, nas ligações entre os seus monômeros, entre os seus constituintes, tá? Entre as suas estruturas moleculares, essas ligações guardam energia. É a chamada energia potencial. É uma energia que tem a possibilidade de ser utilizada. Utilizada para quê? Para manter a gente vivo, para fazer o nosso corpo, essa máquina toda funcionar. Então, essa energia que é obtida em forma de energia potencial em nossos combustíveis, tá? Ela tem que ser liberada para fazer essa máquina funcionar. E essa transformação de energia potencial em energia cinética é feita pela ação da respiração, tá? Nessa conversão, nós podemos consumir totalmente ou parcialmente os nossos combustíveis, aonde nós temos aí como principal combustível o carboidrato, os chamados açúcares, tá? Quando a gente tem um consumo total, a gente diz que foi um evento eficiente, tá? Que extrapolou a expectativa, que além de ser eficaz, ele foi eficiente. Eficaz é quando a gente atingiu aquele objetivo. E eficiente é quando a gente atingiu, foi além das expectativas, beleza? Então, quando você tem um consumo total, você está o quê? Está conseguindo uma grande quantidade de energia, tá? Energia cinética a partir daquela energia potencial. Então, ele tinha um potencial de promover uma ação. Quando você consome totalmente esse combustível, você tem uma grande possibilidade, você tem uma grande quantidade de ações que são viabilizadas por essa energia. Então, você tem o máximo da eficiência nutricional. Consumiu tudo, você tem uma grande quantidade de energia sendo utilizada, beleza? Então, é muito eficiente. Consumiu tudo, eficiência total, beleza? Então, se eu não consumir o combustível todo, significa que eu não vou atingir o máximo dessa minha transformação. Então, vai ter um pouco de energia que ainda vai ficar guardada em forma de energia potencial, beleza? Então, se eu não consumir totalmente o meu combustível,
se eu não fizer totalmente a transformação de energia potencial em cinética, então eu vou ter que consumir mais combustível para poder ter um nível energético suficiente para eu estar sobrevivendo, beleza? Então, para estar fazendo essa transformação, nós podemos ter dois tipos de evento: o que usa oxigênio, chamado de respiração aeróbica, e o que não utiliza oxigênio, que é chamado de respiração anaeróbica, ou também conhecido como fermentação, beleza? Vamos ver aí a diferença, tá? Mas antes da gente estar fazendo essa diferença, essa energia cinética, ela é representada como no nosso corpo? Ela é representada pela molécula de ATP, que é a nossa moeda energética. É a partir dessa molécula que várias reações, tá? Que grande parte das reações que acontecem do nosso metabolismo estarão sendo o quê? Proporcionadas, estarão sendo propiciadas. Então, a energia potencial contida em carboidratos, em lipídios, em proteínas, a partir do evento da respiração, essa energia potencial é convertida em energia cinética. E a molécula que representa essa transformação de energia potencial em cinética é a molécula de ATP, adenosina trifosfato. É uma molécula que bota essa energia para fazer alguma coisa. Bota essa energia para ser uma energia funcional, para ser uma energia que efetivamente promove ações no nosso corpo. Beleza? Então, a energia cinética em seres vivos é representada pela molécula de ATP, que é a moeda energética do nosso metabolismo. Beleza, galera? Então, a respiração aeróbica é aquela que vai se utilizar de oxigênio. Então, em respiração aeróbica, para que possa ocorrer a transformação, usamos estruturas que captam o oxigênio do ambiente, sendo o eixo, o oxigênio, o substrato desse tipo de respiração. Ou seja, o que é o substrato? É a substância que vai estar sendo consumida para que o evento esteja acontecendo. Então, na ação de conversão de energia potencial em energia cinética com a participação do oxigênio, o oxigênio, ele é o comburente, ele é o que faz com que essa ação esteja o quê? Dando continuidade. Ele é o responsável por fazer a extração total da energia contida nos nossos combustíveis, nos nossos nutrientes, beleza? Então, esse processo, tá, faz com que a energia potencial como um todo, ou quase todo, né, didaticamente aceitem como um todo, tá, faz com que essa energia cinética seja gerada em uma totalidade, tá, seja convertida em sua totalidade, dando uma maior eficiência ao sistema. Então, uma única molécula de glicose gera uma grande quantidade de energia cinética se comparado ao nosso próximo evento, que é o evento anaeróbico. Em respiração anaeróbica, para que haja a transformação da energia potencial contida nos carboidratos em energia cinética, representada pela molécula de ATP, não há a participação de oxigênio. Porém, a quebra do açúcar, do carboidrato, será parcial, não havendo, então, total transformação de energia potencial em energia cinética. Beleza? Então, para você ter uma mesma quantidade de energia cinética, tá, em uma respiração anaeróbica, comparando com a respiração aeróbica, você vai ter que consumir muito mais carboidrato, muito mais glicose. Por quê? Porque se na anaeróbica eu não consumo o carboidrato todo, eu não consigo, então, fazer a transformação total. Então, para eu ter a mesma eficiência energética daquela respiração onde o carboidrato é totalmente consumido, onde a transformação é total, eu vou ter que ter mais gasto de carboidrato. Então, a energia cinética é menor. Logo, o consumo vai ter que ser maior. Beleza? Então, em respiração anaeróbica, eu tenho o consumo parcial, eu não vou ter uma grande eficiência energética, logo eu vou precisar consumir mais carboidrato para que seja convertido mais energia potencial em energia cinética para poder estar promovendo as minhas funções metabólicas. Beleza? Tranquilo? Então, maior consumo, menor eficiência, logo
eu não vou ter uma alimentação, tá? Eu não vou poder ter uma alimentação com baixa quantidade de carboidrato ou com intervalos muito grandes, porque senão eu vou começar a ter problema de energia no meu corpo, tá? Então, a respiração anaeróbica tem suas complicações, tem os seus problemas, beleza? Tá? Então, por que eu botei essa imagem aí do universo? No espaço não tem ar, né? É um ambiente a vácuo, não tem ali o oxigênio disponível. Então, ali, teoricamente, organismos aeróbicos, como nós conhecemos, tá? Não tem a possibilidade de estar se desenvolvendo. O espaço é um ambiente onde a possibilidade é apenas para organismos anaeróbicos, se fôssemos comparar, considerar apenas essa questão respiratória, beleza? Tá? Então, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão aí de consumo, de geração de energia e de eficiência relacionada a esses fatores aí, tá? Então, vamos lá, vamos refletir. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, consumindo o oxigênio, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Isso daí já não é uma verdade, mas aceitem como uma verdade didática, tá? Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Cara, olha a diferença. Usando o oxigênio, uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. E não usando o oxigênio, uma molécula de glicose gera apenas 2. De acordo com essa realidade didática, eu tenho 36 moléculas de ATP a mais por uma molécula de glicose se eu utilizar o oxigênio. Beleza? Então, a pergunta é a seguinte: qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase, ou seja, do equilíbrio na célula, que inicialmente está em condições anaeróbicas, quando ela é anaeróbica, não usar oxigênio, baixa efetividade, tá? Baixa eficiência energética, tá? Então, eu quero o gráfico que mostre o indivíduo que inicialmente está em condições anaeróbicas e que é submetido a um aumento gradual de oxigênio. Então, estamos trabalhando com um indivíduo que seja anaeróbico facultativo. O que é isso? É um organismo que consegue viver tanto em ambientes com oxigênio, quanto em ambientes sem oxigênio. Ele pode viver com ou sem oxigênio. Organismos que só vivem em ambientes sem oxigênio são chamados anaeróbicos, tá? Obrigatórios. E aqueles que vivem em ambiente com oxigênio, obrigatoriamente, são chamados aeróbicos. Aqueles que podem viver nesse ambiente de transição, a gente chama de anaeróbicos facultativos, tá? Então, a gente está considerando aqui um indivíduo anaeróbico facultativo, que inicialmente está num ambiente com depreciação de oxigênio, ou seja, com baixa quantidade de oxigênio, e que gradualmente vai tendo essa concentração de oxigênio aumentando. Então, eu quero o gráfico que está mostrando o consumo de glicose em relação à concentração de oxigênio. Eu quero que você diga para mim qual desses gráficos, 1, 2, 3, 4 ou 5, representa esse indivíduo, tá? Então, vamos lá. O consumo de glicose, para você estar se mantendo em homeostase, inicialmente vai ter que ser alto ou baixo. Eu estou num ambiente com baixa oxigenação, estou num ambiente anaeróbico. Sabendo que em ambiente anaeróbico, com uma molécula de glicose, eu só consigo gerar 2 ATPs, quando em um ambiente aeróbico eu consigo gerar 38 ATPs, então, inicialmente, tá, nesse ambiente com baixa oxigenação, eu vou ter que ter um consumo de glicose o quê? Lá em cima. Porque se cada molécula de glicose eu só gero 2 ATPs, eu vou ter que consumir, ó, glicose pra caramba para conseguir fazer o quê? Gerar uma grande quantidade de ATP. Conforme a quantidade de oxigênio a concentração de oxigênio vai subindo, eu vou aumentando a minha eficiência na conversão de energia. Porque usando o oxigênio, uma molécula de glicose
me dá 38 de ATP. Então, conforme eu vou aumentando a quantidade de oxigênio, eu vou gradualmente diminuindo o quê? O consumo, eu vou gradualmente, consequentemente, diminuindo o meu consumo de glicose. Antes, uma molécula de glicose gerava apenas 2 ATPs, sem oxigênio. Agora, com o oxigênio, cada uma molécula de glicose gera 38 de ATP, muito mais ATP do que eu tinha sem oxigênio. Então, conforme aumenta a concentração de oxigênio, diminui a necessidade de consumo da glicose. Então, galera, tendo em vista essas informações, vamos observar os gráficos. No gráfico 1, existe o quê? Uma situação de inalteração. Você não está variando o consumo de glicose em relação ao aumento de concentração do oxigênio. Então, no gráfico 1, esse pontilhadinho ali, não está tendo alteração, beleza? Não interfere. Então, a gente não está trabalhando ali com uma geração de energia, uma conversão de energia que relacione glicose com o oxigênio, beleza? No gráfico 2, conforme você aumenta a concentração de oxigênio, você também está aumentando o consumo de glicose. E não é isso que acontece. A gente viu aí que cada uma molécula de glicose, com a participação do oxigênio, a gente vai estar produzindo, convertendo muito mais energia, tá? Então, não precisa aumentar a concentração de oxigênio e aumentar a concentração de glicose. Senão, galera, daqui a pouco vai pegar fogo de tanta energia, beleza? Tá? No gráfico 3, você está tendo um evento o quê? No 3 e no 4, que está oscilando. Uma hora aumenta, uma hora diminui, uma hora aumenta, uma hora diminui o consumo de glicose em relação ao aumento de oxigênio. Não. A gente tem o quê? Aumentou a quantidade de glicose, tá? Significa que o indivíduo está tendo que processar essa glicose em grande quantidade porque não está tendo energia suficiente. Agora, se eu estou diminuindo a quantidade de glicose, significa que o oxigênio está aumentando a eficiência energética, tá? Que é representado aí pelo gráfico número 5, a curva número 5, tá? Aonde? No início, ó, tá? Muita glicose é consumida para produzir pouca energia, apenas 2 ATPs. Em seguida, o aumento da concentração de O2, tá? O aumento da concentração de O2 diminui o consumo de glicose, já que a célula passa a produzir mais ATPs. De 2, começa a produzir 38, tá? Logo, todo o processo anaeróbico tem baixo rendimento e alto custo de glicose. Já o processo aeróbico é o oposto, alto rendimento e baixo consumo de glicose. Beleza? Essa questão aí, ó, cai bastante, hein, galera? Presta atenção, tá? Então, tendo em vista que a respiração aeróbica é um tipo de respiração muito mais eficiente do que a anaeróbica, vamos ver aí quais são as formas que a gente encontra aí, né, as estruturas presentes nos diversos tipos de seres vivos que vão estar capturando esse oxigênio do ambiente para poder levar para o interior das células para aumentar a eficiência energética. Então, diminuindo a necessidade de altas quantidades de combustível, de altas quantidades de nutrientes adquiridos no processo da alimentação. Então, se a gente utiliza o oxigênio, a gente pode consumir menos alimentos e apresentar intervalos maiores entre uma alimentação e outra, beleza? Isso dá a gente mais autonomia para poder desbravar o ambiente, para poder desempenhar nossas funções vitais, beleza? Então, respiração aeróbica, estruturas respiratórias. A respiração ocorre de diferentes maneiras nos diversos grupos de animais, dependendo do ambiente em que vivem e dependendo também da sua morfologia. No entanto, em todas as formas, as trocas ocorrem por difusão em uma superfície úmida. Vamos lá, galera. Difusão. Vocês lembram o que é? Lembra? Quando nós falamos de citologia, nós falamos aí de transporte de membrana, ok?
tá? E vimos que existem transportes com e sem gasto de energia, tá? Quando nós temos o transporte sem gasto de energia, que acontece a favor do gradiente de concentração, nós observamos dois tipos de transporte, que são os chamados transportes passivos, que é sem gasto de energia. O transporte passivo que ocorre com o soluto, que é chamado de difusão, e o transporte passivo que acontece com o solvente, que é chamado de osmose. A difusão, ela é um processo onde o soluto, que pode ser um sólido ou um gás, ele é transportado a favor do gradiente de concentração, ou seja, da onde tem mais para onde tem menos, beleza? Isso é difusão. Vimos ainda que existem dois tipos de difusão, a simples e a facilitada. A simples, o soluto simplesmente passa pelas estruturas de membrana, tá? Sem ter nenhum agente facilitador. E a difusão facilitada, como o nome diz, ele vai ter a necessidade, o soluto vai ter a necessidade de uma estrutura que facilite a sua passagem pela membrana plasmática, aonde esse facilitador será o quê? Uma proteína, tá? Que vai estar tendo afinidade com o soluto e vai estar facilitando a passagem dele, beleza? Então, a difusão é isso, é a passagem do soluto de um meio onde ele esteja mais concentrado para um meio em que ele esteja menos concentrado, belezinha? Tá? Todas as ações respiratórias aeróbicas, tá? Elas vão estar trabalhando com a difusão. Só que nós vamos ter a difusão acontecendo em estruturas anatômicas, em estruturas físicas diferenciadas dependendo do indivíduo, dependendo do ambiente em que ele está, dependendo do nível de complexidade corporal que ele vai estar apresentando, beleza? Então, nós vamos estar observando aí as principais formas de respiração aeróbica e observando aí as estruturas relacionadas, beleza? Tá? Então, bora lá. Vamos aí. Eita, passei demais. Volta. Antes é só subir um pouquinho isso aqui, para não estar atrapalhando vocês. Beleza? Vou botar bem aqui. Tá? Quais são os tipos de respiração? Bom, a gente sabe que a difusão vai estar acontecendo, aonde nesse processo de difusão, nós vamos estar vendo o soluto, que são os gases respiratórios, e estarem transitando de um meio para outro de acordo com o seu nível de concentração. Aonde tem mais oxigênio, vai ceder esse oxigênio para o local onde tem menos. E aonde tem mais gás carbônico, vai estar cedendo esse gás carbônico para onde tem menos. Esse processo de troca desses gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico, a esse processo nós damos o nome de hematose, beleza? Então, a hematose, ela acontece em ambiente úmido, tá? Pelo menos úmido. Tem que ser líquido ou pelo menos úmido, ou seja, que tenha a presença de água no seu estado líquido, beleza? Então, as mucosas respiratórias, por exemplo, elas são sempre úmidas para estar facilitando esse trânsito, essa passagem, beleza? Dos gases respiratórios, para estar facilitando a difusão, a hematose, beleza? Tá? Nos animais mais simples, essa troca acontece na superfície corporal diretamente com o meio, entre a superfície corporal diretamente com o meio, tá? Então, a esse processo, a gente vai simplesmente chamar de difusão simples, beleza? Tá? Lembrando que todos os outros eventos que acontecem em todos os outros tipos de respiração, também vamos ter difusão acontecendo. Só que vamos ter a difusão acontecendo não simplesmente já do corpo com o ambiente. Nós vamos ter órgãos que vão estar intermediando esse processo, beleza? Não vai ser simplesmente a superfície corporal e o ambiente ali trocando gases, beleza? Vamos umidificar, né, nossas estruturas corporais, tá? Porque respirar é um evento que cobra água. Então, por isso que eu estou aqui falando, ó, e respirando ao mesmo tempo. E esse evento de respirar acaba o quê? Roubando a água das minhas mucosas, do meu corpo. Então, minha garganta fica seca, minha narina fica seca. Eu tenho que estar sempre, ó, me hidratando para poder estar
não está deixando meus sistemas respiratórios, aí, minhas estruturas respiratórias, estarem tendo algum dano, algum ressecamento, beleza? Respirar desidrata, beleza? Então, vamos lá. Nos animais mais evoluídos, tá? Nós teremos aí sistemas respiratórios com superfícies especializadas na troca. Então, essa difusão não vai ser uma difusão simplesmente entre superfície corporal e meio. Nós vamos ter estruturas especializadas para essa função, beleza? Tá? Então, nós temos aí o tegumento, a pele, né? O revestimento corporal do indivíduo, fazendo a chamada respiração cutânea, que é um tipo de respiração que vai estar, em alguns casos, sendo um tipo de respiração auxiliar, beleza? Tá? Temos a respiração pulmonar, que é a que nós temos, que são sacos altamente ramificados, sem preenchimento aquoso, as paredes estarão úmidas, mas não preenchidas de líquido, tá? Aonde é um tipo de respiração característico de ambiente terrestre, beleza? É exclusivamente, até o momento, tá? É um tipo de respiração que não pode ter o preenchimento da estrutura respiratória por um líquido, tá? Nós temos alguns organismos que fazem respiração pulmonar e que vivem na água, como as baleias, por exemplo, tá? As baleias, os golfinhos, tá? Eles vão estar realizando respiração pulmonar, mas eles, apesar de viver no ambiente aquático, eles não podem encher essa estrutura respiratória de água. Eles têm que vir até a superfície e adquirir o oxigênio, tá? Eles não podem preencher essa estrutura respiratória com água, tem que manter úmida, não preenchida com água, senão o indivíduo vai morrer, tá? A respiração traqueal são tubos, tá? Tubos flexíveis que vão se iniciar através da estrutura corporal, iniciando-se a partir de um orifício chamado de espiráculo respiratório. Esse espiráculo é a entrada de um sistema de canais que adentram tecido adentro, entram pelo tecido corporal do indivíduo, tá, do organismo, e se distribuem pelo corpo do animal todo, atingindo aí órgãos, né, estruturas profundas, tecidos profundos, tá? No final dessas traqueias, no final desses tubos flexíveis, nós vamos ter células que vão estar por difusão, né, adquirindo aí o gás de oxigênio e eliminando aí o gás carbônico, beleza? E temos aí o sistema respiratório branquial, aonde brânquias, que são estruturas bem membranares, né, bem fininhas, altamente vascularizadas, que são especializadas no ambiente aquático. Elas não têm estrutura de sustentação, tá? Ao contrário das traqueias e pulmões, nós vamos ter aí estruturas cartilaginosas que vão manter essas estruturas abertas para poder estar vivendo no ambiente terrestre. Já as brânquias não tem estrutura de sustentação e ela precisa da própria água, tá? Para poder manter essas estruturas abertas ali funcionando bem. Então, vamos ver particularmente cada tipo desse de sistema respiratório, de tipo de respiração, para a gente estar explorando aí, tá? Aqui eu fiz um quadrozinho comparativo. Deixa eu tirar isso aqui da frente. Fiz aí um quadrozinho comparativo que fala, evidencia aí as principais diferenças entre esses no caso aqui, nesses 4 tipos de respiração, tá? Aquela filotraqueal ali, vocês vão ver que é um subtipo da traqueal, tá? Então, são 4 tipos de respiração, onde um se subdivide, tá? Então, vamos lá. Quais são as características da difusão? Ela acontece diretamente entre células e o meio, tá? Sem intermediário, sem precisar de sangue ou pigmentos respiratórios para poder estar intermediando esse fluxo dos gases, tá? Então, se difunde diretamente da superfície corporal para os tecidos, para as células, tá? Então, difusão simples é diretamente tecido, meio, tecido, tá? Quais são as estruturas que estão envolvidas nesse tipo de respiração? Nós temos aí o tegumento, a pele, né, o revestimento do indivíduo, e a membrana celular,
que vai estar recebendo aí esses gases ou eliminando esses gases respiratórios. Tá? Quais são os organismos que apresentam esse tipo de respiração? Temos organismos diminutos, né? Endoparasitas ou pequenos organismos aquáticos, aí como quinidários, tá? Águas vivas, no caso. Tá? Respiração traqueal, que é aquela por traqueias, por tubos, né? Cartilaginosos que se ramificam pelo interior do corpo do animal. Tá? Nós temos aí, quais são as características desse tipo de respiração? São invaginações da parede do corpo do organismo que terminam em células preenchidas com líquido, atingindo tecidos profundos. Esses tecidos comunicam-se com o exterior por espiráculos respiratórios, são buraquinhos, são orifícios, que daqui a pouco vocês vão estar vendo aí numa imagem. Tá? Qual é a estrutura que representa esse tipo de respiração? Traqueias e filotraqueias. O que são filotraqueias? Traqueias são como se fossem tubos, canais, canudos, que se ramificam. E as filotraqueias são como se fossem dobras, folhas que se dobram sobre si, formando uma pilha de tecido dobrado. Tá? Essa é a filotraqueia. É comum acontecer em aracnídeos, tá? Em aranhas aí, tá? Organismos, artrópodes, tá? Que vão ter a traqueal e filotraqueal. Beleza? Branquial é o tipo de respiração que vai estar acontecendo aí em uma estrutura membranosa, filamentosa membranosa, altamente vascularizada. Está sendo essa estrutura chamada de brânquia e comum a organismos aquáticos, sejam eles peixes ou anfíbios jovens, anfíbios imaturos. Tá? Anfíbio significa vida dupla. Então, nós temos uma fase inicial aquática e uma fase adulta terrestre. Tá? Então, na fase imatura, eles vão apresentar respiração branquial. E na fase adulta, vão apresentar respiração prioritariamente pulmonar. Beleza? E como é que é a respiração pulmonar? Ela vai ter tubos revestidos por epitélio altamente vascularizado, formando uma estrutura saculiforme oca. Tá? É um saco oco, altamente ramificado e vascularizado no seu interior. Tá? Esses pulmões, eles são comuns em organismos de vida terrestre, como mamíferos, répteis e anfíbios adultos. Beleza? Então, vamos começar a ver aqui, um a um aqui, tá? Desses representantes aí de cada tipo respiratório. Deixa eu botar aqui no cantinho para não atrapalhar. Beleza? Então, vamos lá. Hematose cutânea, ou seja, a troca dos gases acontecendo pela pele, tá? É a chamada respiração cutânea ou tegumentar. Esse sistema respiratório ele acontece em minhocas, vermes e anfíbios em geral, tá? Os anfíbios, mesmo quando são terrestres, quando estão na sua fase adulta, eles vão precisar aí de um suporte maior de oxigênio, tá? Para estar desempenhando aí as suas funções metabólicas. Como é que acontece? Aqui, ó, vocês podem ver, tá? Os vasos sanguíneos em contato aqui com o tegumento, com a epiderme, tá? E vai estar acontecendo aqui, ó, uma difusão direta, tá? Aqui, ó, acontecendo, tá? Uma difusão aqui no caso, né? Acontecendo entre os vasos sanguíneos, no caso indireta, né? Porque vai estar a participação de pigmentos respiratórios para poder estar fazendo esse transporte, tá? Você vai estar tendo a difusão dos gases respiratórios do ambiente diretamente para o interior dos vasos sanguíneos. Uma vez dentro dos vasos sanguíneos, esses gases vão estar sendo captados pelas hemácias e vão estar sendo levados aos seus respectivos tecidos, tá? Os tecidos alvos, que estão necessitando desse oxigênio. Beleza, eu estou falando que é um sistema comum a minhocas, né? Vermes e anfíbios. Acontece que em plateumintos e nemateumintos, a gente vai estar vendo aí uma respiração do tipo de difusão direta, difusão simples, tá? Que acontece aí também em poríferos, tá? São organismos desprovidos aí de tecidos. Logo, não vão ter nem sistema, né, para poder estar fazendo o processo de respiração.
beleza? Então, aqui, ó, difusão indireta acontecendo, tá? Entre vasos sanguíneos e o meio, tendo aí o tegumento intermediando isso daí. Lembrando que quando o oxigênio entra nos vasos sanguíneos, ele é capturado por pigmentos respiratórios presentes nas hemácias. Esses pigmentos respiratórios vão ajudar esses gases a ficarem ali na hemácia, e a hemácia vai transportar esse oxigênio pelo corpo, beleza? Tá? Então, hematose cutânea, tá? É a troca gasosa que acontece na pele. Temos aí a hematose por traqueias, ou seja, a hematose que acontece na respiração traqueal, tá? Esse sistema respiratório, ele é comum a artrópodes, tá? Quem são os artrópodes? São aqueles que têm os membros articulares. São eles insetos, né? Aracnídeos, dentro dos aracnídeos temos aí aranhas, escorpiões, ácaros, né? Temos os diplópodes, gongolos, né? No caso, os quilópodes, que são aí as centopeias, né? A lacraia, beleza? Eles vão estar apresentando esse tipo de respiração traqueal, tá? Que são tubos que, a partir de um orifício na superfície corporal, que é chamado de espiráculo respiratório, aqui, ó, tá? Isso daqui seria o espiráculo, aqui, ó, a entradazinha de ar, onde nós temos um canal, um tubo que se ramifica e vai se aprofundando pelos tecidos, atingindo aí células, tá? Que vão realizar a difusão. Tem um líquido que vai estar intermediando, vai estar preenchendo essa estrutura, né? Promovendo aí a difusão. Aí aqui nós temos, ó, outra representação, tá? Que é das traqueias se ramificando, atingindo aqui músculos, tá? Aí temos aqui um inseto, tá? Aqui, ó, 3 pares de patas, isso aqui é um inseto, beleza? Tá? Então, na filotraqueal, ao invés da gente ter essa ramificação aqui parecendo dedos se ramificando, nós vamos ter, deixa eu ver se eu acho aqui uma folha, tá? Uma estrutura fazendo isso daqui, ó, várias dobras se formando essa estrutura assim meio vilosa, tá? A filotraqueal, ao invés de serem traqueias, tubos se ramificando, nós temos um sistema foliáceo, tá? É o chamado também pulmão foliáceo, tá? Onde nós temos tecido dobrando-se sobre o outro, tá? Formando uma estrutura assim, ó, vilosa, dobrada, tá? Hematose branquial, comum à respiração branquial. É um tipo de respiração exclusivamente aquática, tá? Onde as brânquias vão precisar da água para manter elas abertas, né? Para manter elas funcionais, e é a característica de organismos aquáticos, aí, sejam peixes, né? Moluscos aquáticos, sejam anfíbios aquáticos, tá? Aonde em peixes, tá, existe um sistema de respiração chamado de sistema contracorrente. Como é que isso acontece? A entrada de água, tá, é contínua, através da boca, tá? Com movimentação, por exemplo, em peixes ósseos, que eu estou falando, tá? Em peixes ósseos, o opérculo, que é uma estruturazinha lateral que fica protegendo a brânquia, ele fica em movimento, fazendo um fluxo de água. E a água fica entrando continuamente pela boca, passa pelas brânquias e sai ali pela abertura do opérculo, tá? As brânquias são estruturas filamentosas, aqui, ó, tá? Que aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma foto real. Que se sobrepõem, aonde elas são altamente vascularizadas e vão apresentar essas lamelas aqui, ó, tá? Aonde nós temos vários capilares sanguíneos compondo essas lamelas. O fluxo de água vai passar aqui, ó, contra o sistema de circulação sanguínea. Nós temos aqui o sangue pobre em oxigênio vindo nesse sentido e vindo para cá, ó, nesse sentido aqui, no caso ali da imagem, saindo da direita para a esquerda, nós temos o fluxo de sangue
pobre em oxigênio. E no sentido contrário, nós temos o fluxo de água, a água rica em oxigênio difundido, diluído, tá? Nessa água que está passando por essas lamelas altamente vascularizadas. Então, a gente vai ter água rica em oxigênio num sentido e sangue pobre em oxigênio indo no sentido oposto. Então, esse sistema contracorrente aumenta a eficiência da captura do oxigênio que está presente nessa água, tá? Então, o sistema contracorrente é isso. Nós vamos ter a circulação sanguínea indo em direção oposta à entrada da água nessas brânquias, tá? Então, aqui, ó, temos as lamelas, o sangue pobre passa da direita para a esquerda e a água rica em oxigênio passa da esquerda para a direita. Sistema contracorrente, tá? Então, aqui, ó, eu acho esse gráfico aqui muito legal, tá? Essa representação, ó, o sentido da água. Conforme a água vai passando pelos capilares, ela vai perdendo a sua concentração de oxigênio. Por quê? Porque aqui, ó, conforme os capilares vão passando por essa água rica em oxigênio difundido, esse oxigênio vai por difusão, o quê? Entrando no interior do vaso sanguíneo, sendo assim captado ali pelas hemácias. Beleza? Tranquilo? Então, ó, sistema contracorrente. É o sistema apresentado por organismos aquáticos, por peixes ósseos aquáticos, tá? Que vão estar aí precisando da água para manter essa estrutura funcional, tá? Porque ela não tem uma estrutura de sustentação. Então, ela precisa da própria água, mantendo ela o quê? Aberta. São estruturas membranares, bem fininhas, beleza? Tá? Aqui, ó. Deixa eu tirar essa imagem aqui, ó. Tá mostrando aqui também, tá? Essa representação, ó. Aqui são os filamentos das brânquias, tá? Altamente vascularizados. Show? Então, vamos ver. Aqui nós temos uma brânquia, tá? Ó, aqui, ó. Os filamentos, tá? Branquiais, aqui um muco, tá? Presente, que ajuda a manter isso dali hidratado. Isso ali tá dentro desse jeito que o bicho tá fora da água, né? Beleza? Mas esse muco aqui ajuda a manter essa estrutura aqui protegida, tá? E nosso sistema pulmonar, hematose pulmonar, ou seja, a troca dos gases respiratórios acontecendo aí em nível pulmonar. Como é que acontece isso? Isso vai estar acontecendo dentro dos pulmões, desses sacos que vão apresentar tubos altamente ramificados, né? Que terminam em uma bolsinha chamada de alvéolo. Esse alvéolo, ele é uma estrutura membranosa, altamente vascularizada, que apresenta esse movimento contínuo, tá? Que vai estar auxiliando nesse processo de interiorização do ar e exteriorização do ar, tá? Ele vai estar fazendo esse movimento contínuo aí, tá? É um tipo de sistema respiratório característico de organismos terrestres, ou seja, anfíbios maduros, anfíbios adultos, répteis, aves e mamíferos. Lembrando que as aves têm pulmões diminutos, pequenos, logo elas precisam de estruturas auxiliares, os chamados sacos aéreos, que além de dar um maior aporte de ar, vai estar ajudando essa ave a se manter leve para o voo, beleza? Então, aqui, ó, temos aqui as estruturas respiratórias envolvidas com a respiração pulmonar, que são desde as aberturas, as chamadas cavidades nasais, ou também fossas nasais, tá? Elas vão se abrir, vão passar aqui pela orofaringe, notem que tem uma comunicação oral, tá? Aqui, ó, com a boca, passa aqui a orofaringe, atinge a região da laringe, traqueia, que é um tubo cartilaginoso formado por anéis, tá? Que no seu interior nós temos, assim como nas fossas nasais, temos pelinhos embebidos em muco. Esses pelinhos embebidos em muco, eles servem para fazer a filtragem do ar, para minimizar a entrada de partículas de sujeira ou de micro-organismos para o interior do nosso sistema respiratório, tá? Nas fossas nasais, além desses pelinhos
revestidos por muco, a nossa meleca, né? Que vai dar origem à meleca, nós temos aí uma mucosa altamente vascularizada, que ajuda a aquecer o ar, facilitando a sua difusão lá nos alvéolos, beleza? Então, na traqueia, que é formada por anéis cartilaginosos, nós temos também no interior pelinhos com muco para poder identificar a passagem aí de qualquer coisa que seja mais pesada do que o ar. Por isso que quando você está comendo, por exemplo, sem querer um grãozinho de arroz passa para o pulmão, você logo se engasga. Por quê? É o seu sistema respiratório percebendo ali alguma coisa mais pesada que o ar e tentando, através de movimentos, né, involuntários, musculares aí fortes, você começa a tentar jogar aquilo ali de volta para o sistema digestivo, né? Seu sistema devido. Então, aqui passando pelas traqueias, a traqueia se ramifica, tá, em brônquios, que são essas duas ramificações maiores. Essas ramificações, o lado direito vai ser maior do que o lado esquerdo, porque o lado esquerdo ele tem um lobo a menos no pulmão. Então, esse tubo, né, esse brônquio vai ser um pouquinho menor, tá, no seu comprimento. Já no lado direito ele vai ser um pouco maior e ele vai se ramificar. Então, os brônquios são ramificações da traqueia e ele se ramifica formando os chamados bronquíolos, que são essas ramificações menores que vão se ramificando, 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 até formar essa árvore brônquica, tá? Esse preenchimento aqui, ó, de pequenas ramificações pelo interior do nosso pulmão. Essas ramificações terminam com bolsas membranosas altamente vascularizadas, chamadas de alvéolos pulmonares. Nos alvéolos pulmonares é que a hematose vai estar acontecendo, ou seja, essa difusão, essa troca dos gases respiratórios. Vocês podem notar, ó, que esses saquinhos ramificados apresentam aqui, ó, uma grande malha de capilares sanguíneos, ou seja, vasos sanguíneos de pequena espessura, tá, de pequeno calibre e pequena espessura na parede que o compõe, que facilita a difusão. Tá? Então, a nível de capilares alveolares, vai estar acontecendo aí o processo de hematose. Aí aqui, ó, hemácias ricas em oxigênio representado em vermelho e hemácias ricas em gás carbônico representadas por azul. Aí aqui o processo de troca, a hematose acontecendo, beleza? Isso é muito importante. Eles gostam de perguntar em concurso aonde acontece o processo de hematose? Nos alvéolos pulmonares, beleza? Tá? Nos capilares dos alvéolos, tá, pulmonares. Ok, galera? Tá? Então, vamos estar realizando aí umas práticasinhas para poder estar fixando o conteúdo. Os sistemas respiratórios abaixo descritos, qual é o único que não depende do sistema circulatório para fazer o sistema de gases? Né? O sistema traqueal, ele não depende do sistema circulatório. É simplesmente a traqueia em contato com o meio, levando esses gases diretamente para as células dos tecidos diversos. Beleza? Então, não depende do sistema circulatório, que é um sistema fraco, né, que é o sistema aberto. Então, essa daí é a letra D, tá? Beleza? Esse é o sistema que não depende do sistema circulatório. 3. Os sistemas abaixo representam estruturas respiratórias presentes em vertebrados. Aí nós temos aí essas estruturazinhas, tá? Aí assinale a alternativa correta. 1. Representa a bexiga natatória, presente em alguns peixes ósseos para compensar a ausência de brânquias. Embaixo está escrito faringe, função mesmo de para alguns peixes não é compensar a ausência de brânquias, mas dar um suporte maior de oxigênio, beleza? 2. Representa pulmões de anfíbios, funcionais tanto na água como no ar. Ele funcional tanto na água como no ar dá a impressão de que ele funciona embaixo d'água, tá? Não é que ele funcione para embaixo d'água. Ele funciona para anfíbios que vivem tanto naquele ambiente terrestre, restrito, tá? Precisando apenas de umidade, quanto para aqueles anfíbios que vivem ali à margem, como um sapo, que vivem ali na margem da água,
tá? Mas não é que ele respire embaixo da água, beleza? Então, aqui, esse funcional na água está justamente deixando a questão errada, tá? Então, 1 e 2 aqui estão totalmente erradas. Letra C. Pigmentos respiratórios estão presentes somente nos indivíduos com pulmões mais desenvolvidos. Não, a gente tem insetos aí que tem a hemocianina, por exemplo, que é um pigmento respiratório, beleza? E que ele é um sistema respiratório extremamente simples, que é o traqueal, tá? Que não precisa ter esse nível de complexidade aqui do indivíduo aqui dos pulmonados, beleza? Letra D de dado. A grande superfície da estrutura 4 garante a possibilidade de homeotermia. Sim, tá? Nós somos homeotérmicos graças ao nosso sistema circulatório e respiratório, que nos dão um aporte e uma separação grande dos gases respiratórios, beleza? Então, aqui é a correta. Então, A1, a B, a A, a B e a C estão erradas. A D está correta. Letra D, tá? Então, bora lá. Que vocês tenham conseguido entender bem esse sistema respiratório comparado. Na nossa próxima aula, nós vamos estar tendo aí o sistema respiratório humano, evidenciando bem aí a fisiologia do sistema respiratório humano, falando de músculos, órgãos e estruturas, tá? Como elas estarão funcionando aí no nosso sistema respiratório. Beleza, galera? Tranquilo? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, manda uma mensagem para mim. Não fica com essa dúvida. Vamos manter o foco e manter a comunicação. Valeu, galera? Tá? Vamos continuar firme aí no nosso objetivo. Vamos estudar. Só passa quem não desiste. É só continuar. Beijocas, galera. Tá? Tchau. Até a nossa próxima aula. Valeu? Fui.